que você me diz que a gente pode extrair de lá, que tanto estuda-se, e por que não estuda-se tanto o fundo do mar? Isso é uma coisa que eu pergunto. Não sei se a gente entrou a fundo falando sobre isso com a Patrícia, a gente acabou não, né? Por que estuda-se tanto para cima do que para dentro, pro fundo do mar, ao invés? Por que essa... Eu acho assim, para você estudar alguma coisa, esses estudos que a gente faz, por exemplo, do universo, são observacionais. O que significa ser observacional? Você olha, tá? E entre um astro físico, tá? Um astro afastado e a gente, basicamente é vácuo. Então a luz vem bonitinha. Tá? Então você consegue, a olho nu, você enxerga galáxias, estrelas que estão a bilhões de anos-luz. Então é muito fácil, tá? A sensibilidade é muito alta. Mas aí quando você vai para o mar, bom, a luz já não chega, lá embaixo. A luz se dispersa. Quando o raio de luz entra no mar, ele vai se dispersando, tá? Então ele já é escuro o fundo do mar. Então você não consegue emitir luz, nem extrair luz. O fundo do oceano está a 11 quilômetros de profundidade. Então, até sonar tem irregularidades, tá? Então, é muito difícil a gente vasculhar o fundo do oceano. Porém, as tecnologias quânticas podem ser a nossa saída para conhecer o oceano. E aí, aonde estão essas tecnologias quânticas? Vão estar no espaço, tá? Porque nós vamos lançar satélites com gravímetros quânticos, tá? Gravímetro mede gravidade. E ele pode escanear o fundo do mar de forma que transforme o fundo do mar transparente. Desde lá do espaço. De lá do espaço. E isso é um risco para a tecnologia nuclear. Por quê? Porque os submarinos nucleares, que são a tecnologia mais avançada no que diz respeito à defesa, tá? Eles podem ficar completamente expostos se você tivesse sensores que estão, por exemplo, em satélites, tá? Olha. Então, a gente olhar para o mundo, olhar para fora, traz insights sobre como nós devemos operar na nossa atmosfera, tá? Sobre quais tecnologias têm que estar embarcadas num satélite para a gente conseguir fazer previsão de clima, plantações melhores, melhorar o PIB de um país. Ou seja, melhor olhar de cima do que você olhar de baixo. Exato, você ter uma visão lá de cima é muito maior. E o fundo do mar, com a tecnologia atual, ele é opaco, tá? Mas com gravímetros ultrassensíveis, pode ser que ele fique transparente. E eu não estou utilizando aqui uma palavra forte, tá? Essas são palavras que a gente colhe do exército, tá? Se forem no YouTube, digita SIGE ITA 2024, vão ver o que eu tô falando para vocês, vai estar disponível lá com os oficiais da Marinha falando isso, exatamente essas palavras, tá? Então o oceano pode ficar transparente com os gravímetros quânticos, que são tecnologias novas que provavelmente vão estar disponíveis na próxima evolução da tecnologia de defesa no país e no mundo todo. Nossa, que demais. E olhando para o espaço, uma curiosidade também, você até citou, eu ia perguntar, como é que é a questão dos cometas, né? Isso é um entendimento seu também? Ou eu falar com algum outro... Pode fazer a pergunta, se eu não souber eu falo que eu não sei. Não, porque eu aprendi... a história da luz que vem da estrela, que já apagou, toda essa história há não sei quantos mil anos e até chegar aqui a luz. Por que tem essa história toda do cometa? Ele é composto, tem risco de bater aqui? Como é que é? O cometa, eles são objetos gigantescos, tá? A natureza, ela tem uma... Existe a lei da gravitação de Newton, tá? Que os objetos se atraem, tá? Então, um objeto pequeno atrai o grande... Eu falei por causa do cometa Harley, que você citou também. Os objetos pequenos e os grandes se atraem. Então, existe a força gravitacional. Porém, os objetos pequenos sofrem mais aceleração. Eles são mais impactados que os grandes. Por exemplo, você está puxando a Terra nesse exato momento. Só que se você pular, a Terra não vai vir junto. Porque ela tem uma massa muito grande. Mas se você se jogar da sua cadeira, você vai cair. Tá? Mas a força é a mesma. Acontece que a sua massa é tão pequenininha que você acelera mais, tá? Então, quando você tem um cometa, você tem um objeto gigantesco orbitando, por exemplo, uma estrela. Esse material, esse objeto, ele tem um material na sua superfície, que nós chamamos de um material volátil, tá? É um material que entra em ebulição, tá? Então, pode ser gelo, por exemplo. Pode ser gelo até de água, tá? Então, ou algum outro componente, quem puder me corrigir aí. Então, quando você tem o cometa, esse material gigantesco, essa cobertura de gelo em cima dele, se aproximando do Sol, esse gelo começa a evaporar, vira água e evapora e forma um gás,
Tá? E esse gás É o rastro. é o rastro do cometa. Tá. Tá? Agora, esses cometas hoje eles são bem mapeados. Tá? Se caísse um cometa no planeta Terra, seria extinção. Tá? Seria extinção. Mas a gente não consegue também cravar que não vai cair nenhum. Então, e se tiver vindo, o que faz? Não tem como você... Faz um churrasco. Mas olha que Com louco. sua família e dá Não, mas tchau, veja que cara. louco, que até isso a gente não, é tão blindado por... Sim, porque a gente tem uma sorte muito grande, tá? Que nós temos, por exemplo, Júpiter, que é um planeta bem grandão, tá? Que consegue atrair alguns corpos. A gente tem o Sol, que nos protege. E tem que dar um azar, assim, muito grande, tá? Pra vir um cometa certinho no plano da Terra, né? O Sol tá aqui, a Terra tá oscilando, tá orbitando num plano aqui. Então, o cometa tem que vir no plano da Terra, assim... No, sincronizado. Ou acertar sincronizadinho. Pode vir numa outra direção, mas muito sincronizado. Cara, é assim, a probabilidade é muito baixa. Mas existe uma coisa curiosa que a maioria das pessoas não sabe. Esses cometas que nós temos mapeados, tá? Que eles não são perigosos, eles não são perigosos até certo momento. Porque até o sistema solar existe caos no sistema solar. O sistema solar é caótico por natureza. Então, as leis de Newton chega um momento que elas param de funcionar. Então a gente consegue fazer previsões para alguns anos, tá? Algumas centenas de anos. Mas dali pra frente é governado pelo caos. Porque, acreditem, o sistema solar é um sistema caótico.